Corrupção, improbidade e agora tortura. Cresce a lista de processos contra envolvidos na Operação Maus Caminhos. Crescem também os casos de malária e de sarampo no Amazonas. Veja também, Defensoria Pública é assaltada pela terceira vez só este ano. E mais, pensando em comprar um carro, Detran vai leiloar 900 veículos apreendidos. Saiba como participar a partir de agora no A Crítica na TV. Olá, boa noite. O médico Muhammad Mustafa, apontado pela Operação Maus Caminhos como o líder de um esquema que desviou milhões da saúde do Estado, foi denunciado agora pelo crime de tortura. Além dele, o Ministério Público Federal denunciou também outras 8 pessoas por torturar 2 funcionários da empresa Salvare. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a repórter Rosiane Chagas. Rose, boa noite. O que o MPF diz sobre o motivo dessa tortura? Pois é, boa noite para você, boa noite a todos. Bom, o MPF diz que esses 2 funcionários foram torturados para que eles confessassem aí o desvio de recursos dentro da própria empresa do médico e empresário Muhammad Mustafa. Além do médico, como você disse, foram denunciadas outras 8 pessoas. A empresária Priscila Marcolino, uma enfermeira e 6 policiais civis e militares que teriam aí ajudado nessa tortura. Segundo o Ministério Público Federal, as torturas teriam acontecido aí em junho de 2016, essas vítimas teriam sido levadas para um imóvel, algemadas, torturadas e ameaçadas. Em um áudio interceptado pelo Ministério Público Federal, inclusive, Muhammad, ele dá 2 opções a essas vítimas, uma de aceitar um acordo ou de serem presas e até mortas dentro da cadeia. Bom, depois de passarem por toda essa violência física e psicológica, os 2 funcionários assinaram um acordo aí com a empresa. Esse desvio de recurso nunca foi comprovado aí pelo Ministério Público Federal e as defesas dos denunciados informaram que ainda não foram notificados dessa denúncia. Zé. Tá ok, muito obrigado, Rose. Boa noite para você. E um grupo de manifestantes ocupou agora à tarde a sede do IBGE para pedir que o Instituto inclua no censo de 2020 crianças e adultos que vivem nas ruas hoje das cidades de todo o país. Com o lema Inclusão Já, membros da Ação Nacional Criança Não É de Rua ocuparam durante 2 horas a frente da sede do IBGE em Manaus. A coordenadora de projetos do Instituto Pequeno Nazareno, que realiza a ação na capital, diz que o Brasil não possui dados oficiais sobre a população de rua, o que acaba dificultando a criação de políticas públicas. Hoje, no Brasil, nós sabemos qual é o número de gados que existe, qual é o número de gatos, de cachorros, mas não sabemos qual é a população de rua, qual é o número de crianças e adolescentes que estão em situação de rua. O chefe do IBGE no Amazonas recebeu os manifestantes e disse que o Instituto já estuda uma forma de realizar uma pesquisa sobre crianças e adultos em situação de rua, mas ressaltou que a possibilidade de incluir essa parcela da população no próximo censo de 2020 é pequena. Para o censo 2020, creio que isso não seja possível, porque o censo 2020 é uma pesquisa domiciliar. A gente vai em cada domicílio entrevistar os moradores dos domicílios. E aqui a gente está falando de pesquisar uma população que vive em situação de rua, né? Então é uma pesquisa completamente diferente, é uma situação completamente diferente. Creio que essa demanda deve ser atendida por uma pesquisa específica, uma pesquisa que a gente chama especial. O protesto acontece justamente no dia em que se completa 25 anos da chacina da Candelária. Na madrugada do dia 23 de julho de 1993, um grupo de crianças e jovens foi executado a tiros enquanto dormia em frente à Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Depois de 25 anos, ainda hoje temos criança e adolescente em situação de rua. Como é falar a faixa, criança não é de rua. Criança é para viver outras coisas. Fim
Fim de semana violento para agentes da segurança pública aqui no estado do Pará. Foram registradas 5 ocorrências e 2 policiais militares morreram baleados. Em Coraci, distrito de Belém, o cabo da Polícia Militar, Carlos Ítalo da Silva Dionísio, fazia rondas no local. E ao tentar recapturar um foragido da justiça, o acusado reagiu à abordagem e atirou contra o policial. O criminoso também atirou contra outra policial que estava na companhia do cabo durante a ocorrência. Em Barcarena, município do Nordeste paraense, um sargento da PM, identificado como Renato da Silva Alves, estava de folga em um bar perto de casa quando 2 homens chegaram em um carro atirando contra o sargento, que morreu ainda no local. De janeiro até agora, já são 30 policiais militares assassinados aqui no Pará. De Belém, Priscila Amaral. Em Boa Vista, um interno de 16 anos do Centro Socioeducativo foi decapitado em um dos quartos da unidade. O corpo de Paulo Henrique Medeiros Soares foi encontrado durante a troca de plantão no local. Segundo informações da polícia, o adolescente foi morto por membros de facção criminosa rival. De Boa Vista, Natasha Vasconcelos. Operação da Polícia Civil na região central do Tocantins prendeu 3 homens em flagrante, acusados pela prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Com o grupo havia também 2 menores com idade de 16 e 17 anos. Foi apreendida ainda uma boa quantia de valor em dinheiro oriundo da venda dos entorpecentes. O caso agora está sob os cuidados de investigadores da cidade de Guaraí, a cerca de 180 quilômetros da capital do Tocantins. De Palmas, Luiz Henrique Machado. Cerca de 50 sem-terras que invadiram a fazenda Gavião em Theobroma, no interior de Rondônia, foram retirados em uma força-tarefa, com o apoio de um helicóptero do Núcleo de Operações Especiais. Os sem-terras invadiram a fazenda há cerca de 20 dias. Segundo o que consta no boletim de ocorrência, esta é a segunda vez que os sem-terras invadem a fazenda Gavião. Depois de retirados, os sem-terras passaram a noite em frente à Unisp, no município de Jaru. Não houve resistência e ninguém ficou ferido. De Porto Velho, Rondônia, Eduardo Copanax. E a Secretaria Municipal de Saúde divulgou mais um boletim epidemiológico dos casos de sarampo. Nós revisamos os números informados desde março e dá para a gente ter uma noção do crescimento exponencial da doença aqui na capital. Vamos mostrar o primeiro gráfico dos casos notificados. Olha só, dia 26 de março foram 27. 29 de março, apenas 3 dias depois, aumentou para 61, praticamente o dobro, mais do que o dobro. 108 em abril, depois 183, 29 de maio foram 775. Olha esse crescimento. Em menos de um mês, dobrou para 1.400, depois 1.800. Em julho, 10 de julho, 2.660 e agora no último boletim, 2.890. Vamos mostrar agora o gráfico dos casos confirmados, aqueles que fizeram exames e confirmaram o sarampo. 29 de maio, pegando só as últimas semanas agora. 29 de maio, 115 casos confirmados. 21 de junho, quase um mês depois, 263. O número continua a subir. Dia 10 de julho, 317. Estamos agora, dia 23 de julho, com 519 casos confirmados. Entre esses casos, metade são crianças de até 5 anos. Em seguida, aparecem os adultos de 20 a 29 anos. Ainda falando de saúde, o Amazonas registrou também um aumento de mais de 10% no número de casos de malária no primeiro semestre de 2018. A maioria dos pacientes vive no norte do estado, nos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, que estão em situação de emergência. Foram mais de 35 mil casos de malária em todo o estado registrados entre janeiro e junho deste ano, um aumento de 10,36% em relação ao mesmo período de 2017. Mas, ao longo dos meses, o número de novos casos vem reduzindo. O ano começou com uma alta de 66% e, em maio, houve redução de 22%.
O surto atingiu principalmente municípios do norte do estado, onde a incidência costumava girar em torno de 5%, mas no início deste ano foi para mais de 30%. E a maior preocupação é porque esses pacientes eram infectados pelo parasita que causa a forma mais grave da doença, com maior chances de complicações, podendo comprometer órgãos como os rins, os pulmões e até o cérebro. Uma pressão maior no que diz respeito a pessoas doentes que vieram para o Brasil e aqui instalaram-se a malária pelo plasmódio falciparum, consequentemente houve a reprodução, já que é uma doença que tem uma velocidade muito maior. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, o parasita voltou ao território brasileiro por meio da fronteira com a Venezuela. E desde que houve o aumento no número de casos, o governo vem intensificando as ações para combater a doença. Seja ela direcionada à população de vetor, mas principalmente a questão do diagnóstico, da oferta do diagnóstico precoce e também do tratamento para os pacientes que adquiriram a infecção. O tratamento para a malária é oferecido de forma gratuita em toda a rede pública de saúde. E a melhor forma de lidar com a doença é com o diagnóstico precoce. No próximo bloco, o ministro da Educação libera mais de 8 milhões de reais para obras do Hospital Universitário Getúlio Vargas. Agora em Manaus são 7h41, o A Crítica na TV volta já.